Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Power BI. Meu nome é Camila Bonfim e toda segunda-feira eu estou aqui ao vivo para dar dicas, falar sobre Power BI. Eu sou mentora de Power BI, eu ajudo você, profissional, que está aprendendo agora, iniciando com Power BI, estudou sozinhos ou até fez o curso, mas na hora de colocar em prática o que aprendeu, ficou diante de uma dificuldade, chegou a hora de você tirar suas dúvidas comigo, entrar para o meu grupo de mentoria e destravar o seu projeto de Power BI. Então hoje eu vou responder uma pergunta de uma aluna. Se você tem alguma dúvida, manda aqui, coloca nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta que você queira saber, que eu vou procurar responder uma a cada live de segunda-feira, eu vou intercalando com algum assunto também. Então, como calcular o intervalo entre duas datas? Nós vamos usar o DataTIFF para calcular esse intervalo. Então, eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço todas as aulas. Então, vamos dominar o Power BI? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Veja que eu tenho aqui, eu estou na aba de dados. Eu abri o meu Power BI Desktop e estou compartilhando aqui com vocês a área de dados. Quando eu posiciono o mouse aqui à esquerda, deixa eu aplicar o zoom, já aparece aqui a opção de dados, né? Então, nessa minha tabela, eu tenho uma coluna chamada Start, End e assim por diante. Trata-se de uns dados de pesquisa, onde as pessoas faziam ali suas pesquisas, seus votos, e nós temos aqui armazenado algumas datas de início e de fim que as pessoas realizaram essa pesquisa. Então, entre essas duas datas, eu quero calcular o intervalo. Existem várias formas da gente calcular um intervalo aqui usando DAX, né? No caso, eu vou fazer esse cálculo, essa medida dentro da tabela, até porque eu tenho uma tabela pequena, mas também eu posso criar essa medida lá, aqui mesmo, por exemplo, na aba de relatórios, e eu venho aqui e crio em nova medida. Eu tenho uma tabela pequena, eu preciso dessa informação, então eu vou criar uma coluna calculada para me trazer essa resposta. Então, eu já tenho até um exemplo aqui, ó, DataTIFF, usando DataTIFF, e eu tenho vários exemplos. Eu coloquei um trazendo com o intervalo de dias e outro com intervalo de ano. Eu vou mostrar para vocês o tipo de intervalos que é possível a gente ter usando DataTIFF. Nesse primeiro momento, eu vou compartilhar aqui um documento com vocês. Um documento que a gente usa muito no site da Microsoft para explicar qualquer conteúdo novo. Então, vou compartilhar aqui com vocês, ó, nessa tela. Consegue visualizar? Eu estou mostrando aqui a função DataDiff, né? Que ela retorna a contagem, limites de intervalos cruzados entre duas datas. O que isso quer dizer, Camila? Eu vou usar a sintaxe DataDiff com uma data, com a data de início, com a data fim e um intervalo. Agora, o legal disso que eu vou explicar para vocês, quais são os intervalos que a gente pode usar, tá bom? Então, Start Data precisa ser um campo do tipo DataTime, um tipo data. E o campo End Data, igual eu estou mencionando aqui, ó, End Data, Start Data e um intervalo. Então, essas variáveis de data precisam estar classificadas como data. No intervalo, a gente pode usar todos esses tipos de intervalo, entendeu?
O intervalo usado pode ser, eu quero saber os segundos, eu quero saber a quantidade de minutos, quantidade de horas, quantidade de dias, quantidade de semanas, quantidade de meses, quantidade de trimestres, quantidade de anos. Todas essas informações eu posso ter entre o intervalo aí de duas datas. Então, ele retorna a contagem de limites de intervalos cruzados entre duas datas. Se você não colocar o valor corretamente, um erro, né, será retornado se a data de início, por exemplo, for maior do que a data fim. Aí eu tenho aqui o campo de data, um exemplo de um campo data time, que tem aqui a data e a hora. E aqui eu tenho vários exemplos de como aplicar o dative. Deixa eu só diminuir aqui. E agora eu vou ajustar para vocês. Então, aqui, ó, eu consigo visualizar data_diff, né? Eu posso pedir aqui o mínimo, né, da minha tabela calendário, data calendário. E posso pedir o máximo da minha tabela, o máximo, a maior data da minha tabela calendário. E pedir para me trazer os segundos. Também posso usar aqui a mesma função e pedir para trazer minutos. Pedir para trazer as horas. Aí eu quero saber a quantidade de dias, considerando a menor data da minha tabela calendário e a maior data da minha tabela calendário. Então, é essa função que se aplica. Também, como eu falei, podemos considerar aqui semana, meses, trimestre e ano. Como que eu faço para calcular a quantidade de anos entre duas datas? Como, por exemplo, eu posso pedir entre a menor data e a maior data para me trazer a quantidade de anos. Então, é bem simples, data_diff. É uma função muito boa aqui do DAX que nós vamos utilizar agora aqui no nosso Power BI. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só colocar aqui. Vou colocar eu vou salvar esse projeto com o nome ao vivo. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse exemplo aqui que eu criei, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa coluna aqui. Eu tava pensando em excluir, mas eu vou manter e vou criar uma nova coluna. Então, com a minha tabela aberta, lembrando que eu só vou fazer na tabela, porque os meus dados, eu tenho poucos dados, tenho poucas informações. Então, aqui eu vou clicar em nova coluna. Na nova coluna, eu vou fazer aqui, nesse primeiro momento, eu tenho que chamar a minha variável. Então, eu vou falar quantidade de dia. Quantidade QTD traço dia. Posso colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Vou aplicar aqui o zoom para que vocês possam ver melhor. Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui da minha equipe falando alguma coisa. Não, tudo certo. Ok, vamos dar continuidade. Vou aplicar o zoom. QTD dia é igual. À medida que eu vou digitando aqui, ó, digitei o D, o A, ele já me traz as funções que começam com D. E eu vou escolher essa, data_diff. O que é isso? Retorna o número de intervalos entre duas datas. Então, eu vou selecionar, vou só clicar Enter. Ele me pergunta qual é a primeira data. Para essa minha tabela, eu vou trazer a minha coluna Start, que tem a data inicial. Então, só de eu digitar aqui Start, ele já vai me trazer aqui essa é a primeira opção. Vírgula. Qual é a segunda data? Na segunda data, eu vou trazer essa minha coluna aqui, que se chama End.
que é a minha data final. Então, na minha planilha é a coluna end. Agora eu vou colocar a vírgula. Olha a quantidade de tipos de intervalos que eu posso buscar entre essas duas datas. Então, como eu coloquei ali QTD dia, eu vou trazer aqui o campo day. Vou selecionar o intervalo day, clicar Enter, fechar parênteses e clicar Enter. Então, a nossa coluna QTD dias já apareceu aqui, ó. Veja que aqui eu tenho a quantidade de dias. Vamos confirmar essa informação aqui. Ele está falando que entre o dia 13 e entre o dia 16 foram 3 dias, né? Dia 13, 14, 15 e 16. Então, foram 3 dias. Vamos passar aqui. E veja. Eu tenho aqui a resposta. 3 dias é a quantidade de intervalo entre essas duas datas. Vamos diminuir aqui. Vamos criar uma outra variável para me trazer a quantidade em anos. Então, eu vou criar aqui uma nova coluna. E vou chamar a coluna de QTD. Ano, quantidade de ano, é igual a... Vou selecionar data diff. E o intervalo também vai ser a minha coluna start, que é a minha coluna inicial, as minhas primeiras datas, e end, a minha coluna de data final. E o intervalo, eu vou escolher aqui, ó, year, ano. Cliquei em ano. E fecha parênteses e enter. Vamos fazer aqui o cálculo. Número inteiro. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, tá. Ele trouxe 0 por quê? Observem bem. Vou aplicar aqui o zoom. Por que ele trouxe 0? Porque de setembro de 2017 para novembro de 2017, qual é o intervalo de ano? 0. Eu ainda estou no mesmo ano. E se eu quiser considerar, por exemplo, a data de hoje? Então, aqui no lugar da data 2, que é a data final, eu posso simplesmente colocar today. O que é today? Vou colocar ali o zoom. Retorna a data atual, no formato data time. Então, eu vou selecionar today. Veja que o today abre e fecha parênteses. E vou colocar entre. No today, eu estou considerando 2021, que é o ano atual. Então, ele já me trouxe aqui uma resposta, ó, 4 anos. O que eu quero dizer? Que do ano de 2017 para 2021 foram 4 anos. Então, tá aqui minhas duas tabelas. Então, hoje nós criamos essas duas colunas, que é a quantidade de dia, quantidade de ano. E eu quero que vocês explorem aqui a variedade de tipos de informações que vocês podem ter. Por exemplo, quantidade de semanas. Eu posso, às vezes você precisa de uma informação que te traga a quantidade de meses. Então, tudo isso, todas essas informações eu consigo manipulando aqui a minha função DataDiff. Vamos colocar aqui quarter, trimestre. E assim por diante. Eu tenho várias funções aqui. Vamos colocar aqui uma função horas. Vamos ver o que ele traz em horas. Até a quantidade de horas ele me traz.
Olha o que está acontecendo. Meu telefone tocando na hora da live. Consegui desligar aqui. E, gente, isso foi o que eu programei para a aula de hoje. Tô colocando aqui ano. Eu vou deixar aqui ano, porque o objetivo dessa função é trazer a quantidade de ano, considerando o dia de hoje, today. Vou aplicar o zoom para que vocês possam ver melhor como que ficou essa função. QTD ano, dative, considerando uma data inicial, considerando a data de hoje e o intervalo de ano. Então, eu chego nessa resposta, que é QTD ano. Então, pessoal, para a live de hoje foi exatamente isso que eu programei. Apenas essas informações. Mas espero vocês na próxima live e vou fazer aquela pergunta de sempre. Então, vamos dominar o Power BI.